Eu sou o Rafael, psicólogo, e eu queria ser pelo menos 1% tão estiloso quanto o personagem de hoje. Hoje vamos refletir sobre Mihail Kale. Cara, que nome da hora. Deve ter mais alguém que acha isso, não é possível. Tem spoiler do anime, do mangá. Vamos lá. Dentre as características do Melo estão ali uma mistura de atitude com insegurança, uma sede competitiva. O Melo é um personagem único e diferente até demais dos outros personagens da série. Atitude é como o filósofo e cientista Heinz von Forster fala: o mundo, como percebemos, é nossa própria invenção. Melo é alguém que tem muita atitude, é alguém proativo. O comportamento proativo é, portanto, auto-iniciador, desafiador, focado no futuro e persistente em face a contratempos. Melo deixou a mansão M, deixou o Nier como L e foi em busca de sua própria história, de sua própria autonomia, com trabalho duro para tentar driblar essa diferença entre os dois. Após ele sair ali da mansão, ele funda ali sua própria máfia. Não façam isso. E trilha seu próprio caminho em busca do Kira. Quando falamos sobre inteligência em Death Note, a gente foca bastante no Light, no L e no Nier, que são ali os perfis mais clássicos de inteligência. São pessoas que preservam suas emoções, tentam não demonstrá-las, e com isso acabam ali seguindo a linha de raciocínio de que a melhor maneira de resolver algo é de fato analisando muito bem a situação. Só que o Melo foge desse padrão. Ele mesmo se define como alguém que age mais pelo emocional, que deixa as emoções fluírem e até decidirem suas ações. Ele não pensa mais de forma racional como seu companheiro Nier. O psicólogo alemão Gerd Gigerenzer trouxe em seu livro Gut Feelings pesquisas relativas à real tomada de decisão, e ele sugere que não raramente recorremos a essa forma mais instintiva de pensamento, como a do Melo, em vez de um modelo tão lógico-racional, como é o caso do L, do Light, do Nier. Gigerenzer enfatiza a importância do sentimento que vem de dentro. Ele dá o exemplo de quando você conhece alguém, começa a ter um relacionamento com essa pessoa, e você não fez pesquisa alguma ou algo assim, simplesmente aconteceu. E ele fala que usamos isso com mais frequência do que achamos. Gerd com certeza gostaria bastante do Melo, e ele fala que essas decisões que vêm de dentro funcionam particularmente bem quando são baseadas em conhecimentos especializados. Melo é extremamente emocional, e isso que torna ele o meu personagem favorito, junto com Aizawa, obviamente, meu irmão de cabelo, porque esse lado mais emocional dele não anula sua inteligência. Melo e Nier são bem diferentes, na personalidade e nas formas de agir, porém os dois ali são considerados os sucessores de Ellen. Eu diria que o Melo deixa suas emoções encorajar suas ações. Logo na primeira cena a gente percebe esse contraste. Os dois ali recebem a notícia da morte do Ellen e o Nier continua lá, brincando, tranquilo, enquanto o Melo é o que justamente mostra ali uma reação de fato. E é interessante essa cena porque o Melo sabia que não conseguiria trabalhar junto do Nier. Ele meio que já entendia a situação e fala que o sucessor do Ellen é justamente o seu rival, e não ele. Eu vi essa expressão do Melo como alguém de fato que queria ter uma personalidade própria. Ele queria se destacar de sua maneira, deixar sua própria marca. Melo é um personagem expressivo. Essa forma de pensamento mais focada na emoção é algo bem comum. O pensamento humano geralmente não é racional, porque grande parte dele é inconsciente, automático, emocional e de natureza heurística, ou seja, de forma mais visceral. Estudos sugerem que o pensamento racional nem sempre é o estilo de pensar preferido. Engajar-se no pensamento heurístico, embora ocasionalmente pode levar ao erro, tende a ser adaptável ao invés de indesejável. Mas por que isso? A resposta é simplesmente que o pensamento consciente, deliberativo e lógico é metabolicamente mais caro, exige mais energia do cérebro. Vamos lá, o nosso cérebro consome 20% da glicose do corpo. Glicose que é necessária principalmente para alimentar os músculos para a ação. Isso poderia explicar o tanto que o Melo gosta de chocolates. Ou seja, a glicose usada no cérebro para alimentar processos de pensamento é, portanto, preciosa. Nessa perspectiva, os seres humanos não pensam rotineiramente de forma explicitamente racional, e isso exigiria muita energia e, pro Melo, muitos chocolates. E essa forma de agir e pensar do Melo torna ele alguém mais prático. Ele é voltado para a ação incisiva, coloca ali as coisas em prática de forma mais rápida, se assemelhando em alguns momentos com Ellen. E com isso ele foi um dos ali que tirou o Light do sério. Melo tirava o Light da zona de conforto. E não apenas ele, viu? No mangá, por exemplo, ele ameaça inclusive o próprio presidente dos Estados Unidos, falando que inclusive vai provocar ali uma guerra mundial caso ele não coopere com ele. Isso é fichinha, né? Pra alguém que coloca medo até num Shinigami. Esse é o jeito do Melo. Tanto que as pessoas ali da máfia confiam nele porque eles falam que ele nunca se enganou. As decisões dele sempre foram acertadas. Só que existe o lado B de tudo isso. Melo cultiva um sentimento curioso, um sentimento que muitos de nós temos, um sentimento de inferioridade, justamente por ele não ser considerado o número 1. Ele fala ali no mangá que tentou de todas as formas superar o Nier, mas não conseguia. E isso acabou ali virando meio que uma obsessão. E ele quer atingir esse posto e está disposto a fazer quase que qualquer coisa por isso. O objetivo dele é pegar o Kira, mas não para que a lei seja cumprida, mas sim para preencher uma necessidade própria de querer se tornar o número 1. Nesse caso, ele se assemelha um pouco com o Light. Então ele, sabendo que de certa forma ele é inferior ao Nier, ele tenta compensar isso de outra forma, com um trabalho duro,
se esforçando mais e tomando atitudes. E com isso ele descobriu coisas que o Nier não descobriu. Pesquisas mostram que as pessoas com grande ego são mais propensas a ter memórias que são tendenciosas em favor de sua percepção de autoimportância e habilidade, uma condição chamada de egoísmo da memória. O Melo tem essa percepção de inferioridade para com o Nier. Ele se imagina menos inteligente que ele e com isso ele vai tentar fazer coisas para provar para si mesmo e para o Nier em específico que ele é capaz. Todos nós já nos comparamos com os outros de alguma forma. Em outras palavras, temos a tendência natural de nos avaliarmos e a única maneira de fazer isso é em referência a outra coisa. O psicólogo Leon Festinger basicamente fala que as pessoas avaliam suas opiniões e habilidades comparando-se a outras pessoas por dois motivos principais. O primeiro é reduzir a incerteza nas áreas em que eles estão se comparando e o segundo para aprender a se definir. Festinger chamou esse conceito de teoria da comparação social. Ele fala que os seres humanos não podem realmente definir-se intrinsecamente ou independentemente. Eles só podem se definir em relação a outra pessoa. No caso do Melo, a comparação vem com o Nier justamente pelas circunstâncias que os dois se encontravam. Contextos similares, os dois viveram no mesmo local por muito tempo e estavam competindo ali para ver quem seria o sucessor do L. Igual a gente que se compara mais com pessoas próximas de nós, como um primo ou um colega de trabalho na mesma posição hierárquica. E geralmente não nos comparamos com nossos chefes que estão em cargos maiores ou têm uma idade superior à nossa. Ou seja, quanto mais parecidos somos com outra pessoa de alguma forma que achamos importante, mais tendemos a nos comparar com essa pessoa. Então a soma desse pensamento dele mais incisivo com a sua inteligência fez com que ele ali na série tivesse ali as atitudes mais disruptivas, né? Tanto que o Melo, eu nem sei o que ele faria se ele tivesse vivo ainda. Com certeza ele ia fazer ali igual o Pink e o Cérebro e tentar dominar o mundo. No mínimo. O final do Melo eu creio que ninguém gostou. Eu mesmo queria ver o Melo até o último segundo do anime, mas pra conjuntura do personagem foi algo previsível. Meio que ele estava disposto a sacrificar tudo. E o Melo é isso, essa mistura de impulsividade, mas ao mesmo tempo ele é um dos personagens ali que mais sente no anime, pelo menos ali dos principais. Isso também é diferente dos outros, porque o Nia, o L e o Light não demonstram muito isso. Ao mesmo tempo que ele é impulsivo, ele também demonstra emoções de piedade, de lealdade, de que tem palavra, sentimento de tristeza, como na morte do Matt. Aí a gente pega tudo isso e fica fácil de entender por que ele é um personagem incrível, mesmo com pouco tempo que ele teve. Vamos lá, né, criador de Death Note? Um OVAzinho, contando a história de como ele entrou pra máfia. Seria sensacional. Ou seja, o final dele foi de um personagem que estava disposto a pagar o preço. E tanto ele quanto o Nia foram fundamentais pra pegar o Kira. E Death Note mostra que as duas formas de pensar são ambas importantes. E cada uma traz ali suas consequências. Ser competitivo, vontade de ser o primeiro, ter muita ação, é algo importantíssimo, mas sem reflexão pode ser um problema. É como o filósofo René Descartes fala em sua obra O Discurso do Método. Muitas vezes as coisas que mais pareceram verdadeiras quando comecei a concebê-las tornaram-se falsas quando eu quis colocá-las no papel. Curta, se inscreva, compartilhe, é apenas o começo.